Desde já, você que nos acompanha através da internet, você que está nos ouvindo aí também através da Rádio Melodia, um grande abraço. Eu não sei qual horário que você vai ouvir essa palavra, assistir essa palavra, mas eu creio que o Senhor ainda quer falar conosco nesse dia, através da sua palavra. Ele já tem ministrado em nossos corações, através dos louvores, da abertura do culto, mas que nós possamos neste momento abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que essa palavra venha produzir frutos em nossas vidas. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. E eu trouxe um tema para essa palavra: o amor que Deus não aprova. O amor que Deus não aprova. Vamos ficar ligados aí no que Deus quer falar conosco, através desses pequenos versículos, escrito pelo apóstolo João. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 14, que diz assim a palavra: Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Versículo 15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pai, nesse momento, Deus, quero mais uma vez estar diante do Senhor, Pai. Te agradecer e te louvar por essa oportunidade, por esse privilégio, de estarmos aqui juntamente com teus filhos, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão conosco aqui no templo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fala conosco através dessa palavra, que o Espírito Santo venha falar conosco, que a tua palavra, meu Deus querido, seja mesmo uma palavra que venha nos trazer, meu Deus querido, conforto, venha nos trazer consolo, mas também eu creio, meu Deus, que a tua palavra é aquela que nos corrige, é aquela que nos exorta naquilo que nós precisamos, ó Pai. Fala conosco nesse dia, ó Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, você que está na sua casa, fica à vontade. Queridos, esse texto fala muito conosco. O amor que Deus não aprova. É o amor ao mundo. Interessante que João, ele vem primeiramente aqui no versículo 14, ele vem falar para todos, filhinhos, pais e jovens. E aí ele fala lá no finalzinho, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então eu creio, queridos, que mesmo você que está nos acompanhando, talvez você ainda não conheça o Senhor, talvez você ainda não tenha uma experiência com o Senhor, mas nós precisamos entender que essa palavra, ela traz algo sobrenatural para nossas vidas. E é interessante quando ele fala desse amor ao mundo, a Escritura, ela proíbe o amor ao mundo. Rapidinho, olha só que interessante, este amor desperta as paixões da carne. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, invejas, bebedices, glutonarias. Queridos, também o amor ao mundo é correr atrás do vento. Salomão declara isso em Eclesiastes, que quem ama o mundo está correndo atrás do vento, está perdendo tempo. E muitas vezes nós olhamos para as coisas do mundo, nós almejamos as coisas do mundo e não recebemos o amor que vem do Pai. Algo sobrenatural para nossas vidas. Outra coisa, o amor ao mundo
as preocupações, muitas ansiedades, muitas preocupações com a vida no dia a dia, no cotidiano, elas sufocam a palavra de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos ler a palavra, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos fazer um jejum para queimar a vontade da carne, porque o amor ao mundo, eles sufocam a palavra de Deus. Também ele fala que o amor ao mundo facilmente conduzem a pecados mais sérios. O amor ao mundo é sinal de morte espiritual e tem péssimas consequências, como aconteceu com Diná, lá em Gênesis, no capítulo 34, versículo 1 e 2, Diná, ela sai e aí ela é humilhada, ela passa por situações difíceis. Quantas vezes, queridos, por não amar o Pai, por não sentirmos esse amor de Deus em nossas vidas, muitas vezes nós amarmos o mundo, nós passamos por situações difíceis, passamos por humilhações, passamos por situações que Deus não quer que nós passamos. Por isso que Ele nos alerta. Primeiro Ele fala, filhinhos, está falando para todos. Ele nos chama de filhinhos. Olha que privilégio, queridos. Então nós precisamos sentir esse amor de Deus e não o amor que vem do mundo. E é interessante que esse amor ao mundo, ele termina em tristeza. Provérbios 14, 13 vai declarar sobre isso. Que muitas vezes essa alegria, né, uma alegria passageira que nós temos aí no mundo, ela termina em tristeza. Eu vim lá de trás, antes de conhecer o Senhor, quantas vezes passei a noite na balada, né? No outro dia tinha que trabalhar cedo, aí vinha aquela ressaca moral, vinha aquele problema. Queridos, é uma alegria passageira, mas a alegria que o Senhor nos oferece é uma alegria para sempre, uma alegria que vai durar eternamente. Por isso que nós devemos amar a Deus e não amar as coisas deste mundo. E finalmente ele fala, nossa atitude diante do mundo deve ser a de Moisés. Moisés, ele adorava a Deus. Apesar de passar por muitas situações difíceis, né? Interessante que escolheu ser tratado pelo povo de Deus do que ter gozo e prazer pelo pecado. E muitas vezes, queridos, Deus te chamou. Eu acho interessante que essa palavra santo é uma palavra que é tirados para fora. Nós fomos separados, não somos melhor do que ninguém. Somos sujeitos a pecar, somos pessoas carnais. A carne muitas vezes ela faz com que a gente peque, mas nós precisamos entender, se nós decidimos se santificar cada dia, se nós decidimos servir a Deus e não servir ao mundo, nós precisamos colocar isso no nosso coração e ter essa decisão como Moisés teve. Mas nesse texto qual nós lemos, João passa a referir ao grande amor rival, que é esse amor, ele apela, né, para falar, não amemos o mundo. O que é mundo, queridos? Essa palavra mundo significa que a sociedade humana, separada de Cristo e oposta a Deus, porquanto tem em vista aquelas paixões terrenas que são incompatíveis. E aí ele cita que elas são incompatíveis com o amor do Pai. Aí ele cita nesse texto, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E nós precisamos entender, queridos, que as coisas que estão no mundo não se referem a objetos materiais. São coisas que absorvem o amor humano pelo Pai em grau impróprio. A gente não percebe. Se a gente vacilar um pouquinho, Mateus, se a gente não vigiar, se a gente não orar, daqui a pouco a gente está praticando as coisas lá do mundo. E tem muitas pessoas, queridos, com o pé na igreja e com o pé no mundo. E nós temos que decidir pelo Senhor. Quando eu estava meditando nesse texto, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falou muito ao meu coração. Eu comecei a lembrar 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, e são degraus, são processos que a gente passa a cada dia. E eu me lembrei quando, assim que eu converti, eu falei para minha esposa assim, eu vou para a igreja, mas eu não vou deixar minha cervejinha. Eu vou para a igreja, mas eu não vou deixar meu jogo de baralho. Eu vou para a igreja, mas eu não vou deixar o futebol. Queridos, fui provado nas 3 áreas. Eu quero contar somente uma experiência que alguns irmãos da igreja talvez já saibam. A questão da bebida. Porque a Bíblia fala, queridos, lá
em Salmos 42, 7, que um abismo chama outro abismo. E se eu tive um problema com bebida lá atrás, para que eu vou tomar um copinho de vinho? Para que eu vou tomar uma cervejinha? Queridos, isso é tentar a Deus. Nós precisamos entender. E aí, quando eu falei dessas 3 situações, que eu mesmo falei lá atrás, uma delas na situação da bebida. Eu trabalhava num supermercado e no final do ano o patrão distribuía ali uma caixinha de cerveja e uma carne para o final do ano. E eu recebi uma caixinha de cerveja 0 álcool. E aí fui com ela todo feliz lá para casa. E a minha filha Larissa, ela estava com 3 anos. Eu cheguei, guardei aquela caixinha de cerveja escondida no armário. E ali no meu pensamento, cada dia eu vou pegar uma latinha dessa e vou tomar. E aí a Larissa teve uma visão. Falou, mamãe, eu tive uma visão de um bicho muito feio na porta daquele armário ali. Quando a Marisa abriu, estava ali a caixinha de cerveja sem álcool. Queridos, eu fiquei tão constrangido, que naquele momento eu peguei aquela cerveja, abri latinha por latinha, derramei tudo dentro da pia, e falei assim, em nome de Jesus, nunca mais vai entrar isso na minha casa. Por que eu estou falando isso, queridos? Aparência do mal. E depois eu fui fazer uma pesquisa sobre isso. O que realmente faz a gente viciar na cerveja não é o álcool, o próprio álcool, e sim a cevada. Eu falei, diabo, você está derrotado em nome de Jesus. Não entra isso mais na minha casa. Então, queridos, nós precisamos nos separar dessas coisas. Nós precisamos entender que tudo isso são situações que fazem com que a gente vai concordar com as coisas deste mundo. E essa palavra é muito clara. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas talvez você fale assim, pastor, mas o mundo tem tanta coisa boa. Olha que interessante, queridos, as coisas que estão no mundo não se referem a objetos materiais, mas sim aquilo que absorve o amor de Deus. É algo que vai fazer você perder essa comunhão com Deus. E no Novo Testamento a palavra mundo, ela tem pelo menos 3 significados diferentes. Olha que interessante. Mundo físico, a terra, lá em Atos 17, 24, diz assim, o Deus que fez o mundo, nosso planeta, e tudo que nele existe. Outro mundo que nós podemos ver, o mundo humano, a humanidade. João 3,16, muito conhecido da igreja, diz assim, porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Outra coisa que nós podemos ver, essa palavra mundo, muitas vezes ela aparece também juntas. João, capítulo 1, versículo 10, diz assim, o verbo, Jesus, estava no mundo, o mundo terra, físico, e foi feito por intermédio dele, mas o mundo, a humanidade, não o conheceu. Então, queridos, o mundo também tem coisas maravilhosas, mas aqui a advertência que João traz para mim e para você é que não ameis o mundo. Não se refere ao mundo natural, nem ao mundo dos homens. É algo espiritual, é algo invisível. É algo que muitas vezes vai trazer malefício para nossas vidas. Mas nós precisamos entender isso, queridos. Os cristãos devem apreciar a beleza e utilizar a terra que Deus criou. Uma vez que Ele fez tudo. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, diz assim, tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, tudo que a gente fizer com decência, tudo que a gente fizer com amor de Deus, observando a Deus, vai ser algo tremendo para nossas vidas. Inclusive, tem uns salmos que falam sobre a natureza. Tem uns salmos que falam que nós podemos adorar a Deus através da natureza, olhando para a natureza e agradecendo por tudo aquilo que Ele fez. Tem dias que a gente fica meio que, parece estar meio viajando, né? A gente fica assim, meu Deus, água, que coisa tremenda. Olha a natureza, sol, chuva, tudo é beleza, queridos. Mas tem situações que vai fazer com que eu e você percamos a nossa fé. Então ele nos alerta que amar ao mundo é na situação de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que eu entendo com isso, queridos? É que nós precisamos vigiar aquilo que nos atrai.
Nós precisamos vigiar em situações que aparentemente são boas. E os nossos olhos, muitas vezes, a gente visualiza aquilo ali e fala, opa, é de Deus. Mas aí nós temos que buscar a Deus. Temos que vigiar, queridos, naquilo que a gente assiste. Temos que vigiar naquilo que a gente muitas vezes fala, que muitas vezes a gente ouve. Porque isso pode trazer malefício para nossas vidas. E soberba da vida nem se fala, que muitas pessoas, se a gente não vigiar, a gente tem um pouco de orgulho, a gente tem um pouco de soberba. Nós precisamos pedir ao Senhor para tirar isso de nós. E aí, meus queridos, este mundo ao qual João se refere como inimigo, é um sistema espiritual invisível, contrário a Deus e contrário a Cristo. É algo que nos afasta de Deus. E não aparece de repente, queridos, nós temos que vigiar. Ah, isso não tem problema não. A Lívia ontem pregou aqui no Point Jovem, falando sobre condutas transformadas. Nós precisamos ter as condutas transformadas, porque tem situações que está entrando dentro das igrejas, isso não tem nada a ver, não tem problema, todo mundo faz, e se a gente não vigiar, daqui a pouco a gente está praticando as coisas que o mundo também pratica, queridos. Então nós temos que entender que nós somos chamados para ser santos, fazer a diferença aí fora. Se você observar um pouquinho mais itinerantemente bons, por exemplo, a fome, a sede, o cansaço e o sexo não são por si mesmos desejos perversos. Não há nada de errado em comer, beber, dormir e praticar sexo dentro do casamento. Não há nada de errado nisso aí. Mas olha que coisa interessante. Quando a natureza carnal controla esses desejos, eles se tornam concupiscências pecaminosas. E aí, queridos, não há nada de mal na fome, mas a gula é pecado. Olha que interessante. A Bíblia fala que a gula é pecado. Não há nada de mal na sede, mas a bebedice é pecado. A bebedice pode fazer com que eu e você percamos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Outra coisa interessante, o sono é uma dádiva de Deus, mas a preguiça é vergonhosa. Tem um versículo que fala, vai dar com as formigas, ô preguiçoso. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer a nossa parte. Deus te deu fortaleza, Deus te deu dons, talentos para você trabalhar. Nós não podemos ficar nesse comodismo. Claro que também, queridos, nós precisamos do descanso. Muitas vezes eu sou cobrado por isso, eu tenho que vigiar nessa área. Porque às vezes a gente fica no automático elétrico 24 horas por dia, e isso não agrada a Deus também. E às vezes Deus está querendo falar com a gente naquela correria, e não para ouvir a voz de Deus. Então, queridos, vale a pena a gente sentir esse amor de Deus. E o sexo é uma preciosa dádiva de Deus, quando usado corretamente, mas indevidamente torna-se imoral. A Bíblia fala de sexo ilícito. Nós precisamos entender isso, queridos. Tudo isso nos leva a pecar. Tudo isso pode trazer um certo constrangimento para nossas vidas. E é interessante que o mundanismo é mais uma questão de atitude do que atividade. Nós precisamos ter atitude. Eu decidi não fazer. Eu optei em não praticar mais aquilo que não agrada a Deus. É uma decisão, queridos. Separar-se para Deus, santificar-se para Deus, é uma decisão pessoal. Eu posso falar do amor de Deus para o João. Eu posso chegar aqui e mencionar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Mas o que vai acontecer na sua vida em particular é você e Deus. É atitude. E às vezes a gente fica muito preocupado com as atividades. E aí, queridos, é possível um cristão manter-se afastado das libertinagens e de lugares suspeitos, e ainda assim amar o mundo, pois o mundanismo encontra-se no coração. Isso é interessante, a Bíblia declara lá em Salmos 1, não se assente à roda dos escarnecedores. E muitas vezes, queridos, a gente fica, não, eu vou lá, não tem problema não, já estou curado. A carne pula mais alto. A carne muitas vezes nos faz pecar. Então nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que entender que nós somos separados, mas a Bíblia fala que nós precisamos vigiar e orar para que não caiamos em tentação.
Esse vigiar e orar é todos os dias, em todos os momentos. E às vezes a gente vacila por pouca coisa, queridos. Então cuidado com aquilo que você faz, cuidado onde você vai, cuidado com os desejos do seu coração. A nossa mente, ela é muito atacada. Muitas vezes os pensamentos vêm na nossa mente. O que nós temos que fazer? Repreender em nome de Jesus. Porque, queridos, o que vem na nossa mente, se a gente for alimentando aquilo a cada dia, cai no nosso coração. E a Bíblia diz que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio do amor de Deus, você vai falar do amor de Deus. Se o seu coração está voltado para as coisas do mundo, você vai praticar esse amor ao mundo. E isso não agrada ao Senhor. Mas quando o cristão não se sente mais prazer no amor do Pai, tem dificuldade em obedecer à vontade do Pai. E aí, queridos, nós precisamos obedecer, porque a desobediência é pecado. A Bíblia também declara que é melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes a gente passa uma semana toda cheio de tribulação, cheio de turbulência, e a gente vem para o domingo na igreja, Senhor me perdoa, mas quando coloca o pé ali fora já começa a praticar as mesmas coisas. Queridos, nós precisamos nos santificar, porque a hora está chegando. Jesus está voltando para levar a sua igreja. E como está a sua vida? Como está a minha vida? Como o Senhor falou comigo nessa palavra, queridos? Como o Senhor ministrou no meu coração através dessa palavra? Nós precisamos entender o amor de Deus e não o amor do mundo, esse amor que é passageiro, um amor que não traz benefício nenhum para nossas vidas. E é interessante que muitas pessoas, às vezes, essa semana mesmo conversando com a pessoa, pastor, tem passado muita luta, tem passado muita tribulação na família, no trabalho, até mesmo na igreja, e tem tido dias difíceis. Sabe o que veio no meu coração naquela hora? Eu falei assim, vigie e peça ao Senhor para te dar graça. Romanos capítulo 5 fala sobre isso, queridos. Que no meio das tribulações, nós temos que perseverar. Porque a perseverança, ela vai gerar experiência. E a experiência vai trazer esperança. E só conseguimos isso através da fé. Só conseguimos isso quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor. E aí aquele moço falou assim, pastor, como valeu a pena 5 minutinhos de conversa com o senhor aqui, eu já estou mais animado. Queridos, muitas pessoas desanimando por nada, muitas pessoas tirando os olhos daquilo que Deus tem para ela e colocando os olhos nas coisas do mundo. São passageiras essas coisas do mundo. Não fique olhando para as coisas do mundo. Cuidado onde você coloca os seus olhos. E João também ressalta que o sistema do mundo, ele usa esses 3 artifícios para fisgar o cristão. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ah, pastor, mas só acontece isso com a gente? Não. Olha o que a Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Encaixa as 3 coisas ali, quando Eva está ali no jardim do Éden. Olha que interessante. Vendo a mulher que a árvore era boa, concupiscência da carne, para se comer, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e a árvore desejável para o entendimento, soberba da vida. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Também tem um outro texto muito claro sobre isso, a história de Ló, que Ló ali vai com seu tio Abraão para aquela terra, ele vê aquelas campinas verdejantes, aí, primeiro momento, concupiscência da carne, ter muita coisa, e ali Deus foi multiplicando os bens deles, foram enriquecendo, e ali ele olhou aquelas campinas verdejantes, concupiscência dos olhos, e aí quando ele vai, né, complica tudo ali, que ele fica soberbo, quer sair fora do tio, quer caminhar sozinho, olha o final que aconteceu ali com Sodoma e Gomorra, vocês conhecem a história. Então, queridos, nós precisamos vigiar, e é importante o cristão se lembrar que tudo que Deus diz sobre a velha natureza, sobre a carne é negativo. Tem alguns versículos que a gente precisa guardar. Olha que interessante. Na carne não habita bem algum. Romanos 7, 18. Também diz assim, a carne para nada aproveita. João 6, 63.
O cristão não deve confiar na carne, Filipenses 3:3. Não deve dispor para a carne, Romanos 13:14. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, Mateus 26:41. Queridos, muitas vezes a gente acha que nós já estamos prontos, mas aí, queridos, a carne pula, a carne fala mais alto. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito. Como assim, pastor? Palavra de Deus, oração, jejum. O que queima a vontade da carne é o jejum. Então nós precisamos orar, nós precisamos vigiar para que essa carne seja queimada nas nossas vidas. E aí, queridos, e o último ponto é sobre essa soberba da vida. O que é essa soberba da vida? A glória de Deus é rica e plena, mas a glória dos homens é vulgar e vazia. Por isso que, se você ler lá em Provérbios, Salomão vai falar, tudo é vaidade. Interessante, a gente vê lá o capítulo 3 de Eclesiastes, vai falar também sobre tempo para todas as coisas. E aí nós estamos vivendo um tempo que está dentro daquele texto, tempo de abraçar e tempo de não abraçar. Nós estamos vivendo esse tempo de não abraçar. Mas aí, queridos, nós precisamos entender que tudo tem um tempo determinado nessa terra. Mas só vai aproveitar aquele que estiver em obediência a Deus. Só vai aproveitar aquele que estiver caminhando e obedecendo às leis do Senhor. Essa questão de obediência. Eu achei lindo um dia um irmão aqui na oração dos homens, ele falando assim, dando o testemunho dele, ele falou assim, eu colei os 10 mandamentos na geladeira lá em casa. Está até amarelo, pastor, tem anos que eles estão lá. Mas todos os dias eu olho e não cumpri 50% dos mandamentos. E todos os dias eu peço ao Senhor graça, peço ao Senhor força, sabedoria, para que eu venha cumprir os mandamentos do Senhor. Queridos, nós precisamos obedecer. E essa soberba, no grego significa alguém arrogante, que tentava impressionar os outros com a sua importância. Olha o mundo que nós vivemos hoje, queridos. Quantas pessoas querendo impressionar, quantas pessoas vivendo de aparência, quantas pessoas vivendo de aparência dentro das igrejas, quantas pessoas vivendo um evangelho raso, um evangelho superficial, sendo que Deus tem para mim e para você algo tremendo, algo maravilhoso. E aí, queridos, quando ele fala dessa pessoa que gosta de impressionar, nós olhamos para a situação que nós vivemos hoje. Por que tanta gente compra casas, carros, roupas de marcas, eletrodomésticos? Na realidade estão muito além de suas posses. Eu não estou dizendo aqui que você não possa ter um bom carro, que você não possa ter tudo aquilo que você precisa, mas eu estou dizendo de pessoas soberbas, pessoas que não têm condições de fazer aquilo e está fazendo. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei uma situação que nós vivemos há anos atrás, que eu não tinha condições de comprar um carrinho de brinquedo para o meu filho de R$ 1,99, eu não tinha R$ 1,99 no bolso para comprar. E eu lembro que ele conversando com a mãe dele, eu falei, eu queria aquele brinquedinho, mas meu pai não tem dinheiro, né, mamãe? Queridos, nós precisamos aprender a conviver com essas coisas. Se Deus te dá a condição de fazer algo, faça. Mas aí quando as pessoas têm essa soberba, que é algo que vem, algo terrível, que vem para tentar nos derrubar, as propagandas que a gente vê hoje aí, olha que interessante, viaja agora e pague depois. Quem já viu isso? Outra coisa, entrada só daqui 3 meses. Aí tem outras situações, divide em 12, 18, 24 e 36 vezes o cartão e você só vai começar a pagar daqui 60 dias. A pessoa não pensa, queridos, vai entrando de qualquer maneira, aí vai vivendo uma vida de engano, às vezes enganando o marido, às vezes enganando a esposa, enganando os filhos, e isso não condiz com o que Deus tem para mim e para você, isso é soberba. E na verdade, queridos, nada mais essas pessoas querem mostrar a outras que são ricas, vivem de aparências, e muitas dessas pessoas talvez não pode comprar naquele momento. Por que não esperar o tempo de Deus? Por que não esperar a vontade de Deus? É interessante a gente colocar tudo para Deus. Em tudo, Deus nos dá graça. Em tudo, Deus opera maravilhas. Até mesmo para fazer uma compra no supermercado, nós devemos orar ao Senhor.
pedindo a Ele para que multiplique aquela compra. E isso é algo que nós precisamos todos os dias, queridos. E aí, muitas vezes, por ficarem impressionados com essas propagandas, com essas situações, as pessoas vão gastando aquilo que não tem. E a Bíblia é muito clara quando ela fala ali que nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos vigiar. Olha as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas gastaram tudo que tinha. E as prudentes guardaram aquele azeite. Então, queridos, nós precisamos entender que tudo existe um tempo certo, tudo existe uma hora certa. Essa vaidade, ela tem que sair do nosso coração. Essa soberba, ela tem que sair de dentro do nosso coração. Nós precisamos entender isso todos os dias. Infelizmente, conformar-se com o mundo pode levar cristãos a serem condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 32 fala sobre isso. Nós precisamos entender, queridos. Tudo tem a hora certa, tudo tem o tempo certo. Vigie. Talvez você queira comprar algo, espere mais um pouquinho, espere o tempo de Deus, ore, peça a Deus para providenciar, que na hora certa vai vir. E o mundo, querido, ele entra no cristão pelo coração. E muitas vezes a Bíblia declara sobre isso, que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Eu glorifico a Deus por isso, porque se fosse do meu jeito, eu estaria perdido. Mas quando nós colocamos para o Senhor, Ele vai determinando na hora certa, no momento certo, e tudo vai ser bênção para nossas vidas. O cristão deve decidir se vai viver apenas em função do presente, do momento que está vivendo, ou se vai viver em função da vontade de Deus e permanecer para sempre. É fácil servir a Deus? É fácil permanecer na presença do Senhor? Não é fácil. Mas a Bíblia não declara o contrário, ela declara que servir a Deus o caminho é estreito. Nós passamos por um estreito, mas vale a pena. Lá no final nós vamos declarar aquela canção, vai valer a pena. Queridos, vale a pena servir a Deus, vale a pena fazer a vontade de Deus. O amor ao mundo é o amor que Deus odeia. É o amor o qual o cristão verdadeiro deve se guardar dele, esse amor ao mundo, a qualquer custo. Se esforce, queridos. Se esforce a não agradar as coisas deste mundo. E esforce também para que Deus coloque algo no seu coração, para que você venha amar a Ele. E para finalizar, olha a receita que nós temos para vencer a vontade do mundo, né? Que muitas vezes pode estar no meu coração e no seu coração. Um pouquinho à frente, 1 João capítulo 5, a partir do versículo 1, o próprio João vai dizer que a fé vence o mundo. Olha que interessante. Então a gente passa por isso, essa declaração, essa palavra, traz para nós que nós precisamos vigiar, e aqui vem uma receita muito interessante. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, Filho de Deus? Então, queridos, que essa palavra possa mesmo estar no nosso coração, que essa palavra possa ter falado com você nesse dia. E creio, queridos, que Deus quer levantar uma geração de adoradores, uma geração que ame a Deus de verdade, uma geração que não vai olhar para as coisas deste mundo. Como nós somos tentados, queridos, todos os dias o inimigo vem com bandejas e mais bandejas para nos oferecer. Então nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não ame as coisas deste mundo, coisas que vai trazer pecados, coisas que vai trazer concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então eu deixo essa mensagem nesse dia e que o Espírito Santo possa estar ministrando em cada coração, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
Vamos agradecer o Senhor. Você que está na sua casa também. Neste momento nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo que passamos aqui. E desde já eu quero agradecer a todos que nos acompanham, todos que estiveram esse tempo aí, que Deus possa estar falando com você mais e mais a cada dia. Medite nesse texto, peça o Espírito Santo para falar com você, que eu tenho certeza que Ele vai te falar algo em particular também através dessa palavra. E nessa oração